Olá a todos os amigos, irmãos que acompanham o meu canal. Eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. Na verdade, eu pretendo fazer alguns assim nesse formato. Não sei quantos ao certo, não sei de quanto em quanto tempo também eu vou estar conseguindo fazer. Mas é um vídeo que, depois de estar conversando com algumas pessoas, com alguns irmãos e amigos que entram em contato com a gente pelo Facebook, pelo e-mail, sempre compartilhando algumas informações e debatendo sobre algumas dúvidas também, eu acho que é interessante eu colocar e registrar em vídeo o meu ponto de vista sobre isso. Eu recebi um e-mail essa semana que é com um assunto até corriqueiro, assim, que eu sempre recebo por conta da realidade que as pessoas se deparam, né, da verdade que as pessoas se deparam quando elas começam a entender toda a questão religiosa. E eu vou tentar resumir o máximo possível esse vídeo para ele não ficar muito longo. A maioria das pessoas que estão dentro do sistema religioso, seja qual for o credo ou a religião ou a igreja, e elas começam a entender que como a Bíblia foi configurada, por quem a Bíblia foi configurada, e começam a entender que as traduções bíblicas que nós temos hoje são traduções que fogem muito do sentido original de muitas coisas. As pessoas elas começam a ficar com dúvidas, né? Falam, poxa, mas como que eu vou crer? Como que eu vou acreditar no cumprimento de uma profecia, sendo que eu entendo hoje que a Bíblia foi um livro mexido, né? Passou na mão de muitas pessoas. Os próprios escritos, né? Pega da época dos escritos judaicos, depois os escritos na era que é conhecida como era cristã, e houveram as traduções, e Jerônimo, e depois passou por um monte veio a Septuaginta, depois Jerônimo, enfim. A gente sabe que o que a gente tem hoje, o livro conhecido como Bíblia, é um livro que foge em muitos aspectos da originalidade do texto, né? E apesar de muitas pessoas não concordarem com isso, mas quando você muda, às vezes, uma palavra num texto inteiro, você pode modificar todo um contexto de entendimento. E isso realmente acontece. E a cada nova tradução que eles lançam, que eles reformulam, fala revisada fiel, revisada revisada, revisada pelo super revisor, cada vez que mexe fica pior, porque eles querem dar um entendimento mais particular, e hoje tem até igrejas que estão fazendo bíblias com os seus próprios termos usados dentro da própria igreja, o bispo, ou o apóstolo, ou a sinagoga, ou não sei o que. Então a cada tradução que fazem fica pior. Então como que nós podemos entender e acreditar nas profecias bíblicas, uma vez que nós conhecemos e sabemos que existe mesmo, que existiu essa corrupção e essas adulterações? Então essa é uma pergunta que aflige muito as pessoas. E eu também, quando me desliguei do sistema religioso, eu pensava muito nisso também, para tentar entender, né? Falar, pô, como que eu vou entender verdade dentro de um livro que a gente sabe que foi manipulado, que tem influências humanas, enfim. E ao longo do tempo eu fui aprendendo algumas coisas que foram sendo me passadas dentro da própria Bíblia. Por incrível que pareça, dentro da própria Bíblia, onde a gente sabe que está cheio de erro, tem verdade ali. Entendeu? Tem muita coisa ali que tem verdade. É que a gente precisa saber peneirar o que é verdade e o que é mentira. Mas como que a gente faz para peneirar isso? A gente vai peneirar por critério nosso? A gente vai ler um texto e a gente vai falar assim, poxa, esse texto é legal, esse texto é bacana, esse texto mostra uma coisa que eu acredito, então esse serve. Ah, não, aquele ali é uma coisa que eu não acho bacana, não entendo, então não serve. Eu acho que a melhor forma, e é a forma que eu uso para entender muitas coisas da Escritura, e principalmente essas questões proféticas, questões do fim dos tempos e dos acontecimentos e tudo mais, é a questão de analisar a criação. O que seria analisar a criação?
A gente para quem conhece a Escritura, lembra que lá em Gênesis, eu não me recordo agora qual capítulo que é, mas deve ser o capítulo 2, se eu não estiver enganado, que fala que o Criador fez os astros, né, as estrelas, e colocou-os no céu para serem os luminares, né? E também para que fossem de sinais, servissem de sinais de começos e fim de tempos, né? Ou seja, de períodos. Então a gente entende que o Criador ele colocou esses astros no céu para servirem de sinais mesmo. E aí é preciso ter muita sabedoria para saber entender o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando acerca de horóscopo e de astrologia, essas coisas. Eu estou falando mais relacionado até mesmo à astronomia, mais relacionado mesmo a você entender o ciclo de um corpo celeste, saber interpretar um sinal, como por exemplo aquele sinal de Apocalipse 12, a qual João viu a mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, e na sua cabeça tinha uma coroa, tal. Esse sinal, ele esteve presente na constelação de Virgem agora em 2011, há 2 anos atrás. Entendeu? Então aquele sinal que João viu, isso que eu estou falando, você pode confirmar num programa de astronomia. Você pode entrar, por exemplo, no Stellarium e você colocar a data lá. Não me lembro ao certo que dia que é de novembro, mas nesse canal mesmo tem um vídeo de um rapaz chamado Ronier que ele falou sobre isso. E você coloca lá e você vê perfeitamente aquele sinal. Então aquilo que João viu foi um sinal literal, foi algo que realmente aconteceu. Então o entendimento que ele teve ali foi algo que ele observou. Ele olhou para o céu e viu um sinal. Então eu acho que o Criador, eu penso que o Criador, sabendo que a escrita é morta, sabendo que a escrita é herança de certa forma dos caídos, né, dos nefilins, e sabendo o Criador também que o homem ia precisar da escrita, que não ia ter como, é um mal necessário. Então ele deixou para a gente uma forma da gente poder estar analisando a escrita e fazendo é como se fosse uma balança. A criação é o justo juiz. Então você lê na escrita, se aquilo que você leu ele é corroborado ou confirmado pela criação, então é verdade. Agora, se você olha na escritura, se você olha na escrita algo que a criação te mostra o oposto, então aí cabe a você julgar. Ou você fica com a escrita, ou você fica com a criação. Entendeu? A criação é algo imutável. A criação ela é algo que você vê, que você sabe que é daquela forma. A escrita é algo que a gente é contestável. A escrita é algo que a gente pode muito bem contestar, porque ainda mais se tratando no caso da Bíblia, passou na mão de muita gente, muitas culturas. Então é algo que facilmente pode ser contestado por qualquer pessoa. Certo? Então, eu até respondendo esses e-mails, né, desses irmãos que às vezes se preocupam com isso, eu quis citar um exemplo aqui, que eu até compartilhei hoje lá no meu Facebook, agora pela manhã, que eu acho que ilustra bem essa questão de analisar os sinais nos céus, né? E esse texto que eu vou usar como uma referência para isso, ele está lá no livro de Mateus, né? Capítulo 2, verso 1, que diz assim, e eu vou usar bem as traduções que estão na Bíblia mesmo, até para se tiver alguém que não tem conhecimento ainda da questão dos nomes e tudo isso, não sinta mais dificuldade, certo? E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Nesse texto que eu acabei de ler, a gente vê que vieram uns magos, né? E mais à frente a gente vai entender que são 3, porque cada um trouxe um presente. E esses magos, conhecidos aqui nessa tradução da Bíblia como magos, algumas falam reis magos, vieram do Oriente sentido a Jerusalém. Tá? Quem conhece a história sabe que eles foram até Jerusalém, né, exatamente para receber o Messias que tinha nascido. Entendeu? Para chegar perante o Messias e presentear o Messias.
entendeu? Para confirmar o nascimento do Messias com seus próprios olhos. Então eles saíram do Oriente e foram para Jerusalém. É exatamente o que o texto está dizendo aqui, certo? Mas a gente lendo aqui esse texto, o que seriam esses reis magos, né? Ou esses magos? Quem seriam eles? Como que a gente entende, na verdade, o que são esses reis magos? Porque será que eram magos que faziam magia? Ou eram magos, tipo esses magos medievais que a gente conhece? E que a gente já ouviu falar, como por exemplo o mago Merlin, né, que é bem conhecido. O que seriam esses magos? E aqui é interessante, eu vou abrir aqui uma aba aqui na internet, que é do site verdadeironome.com.br. Esse Verdadeiro Nome é um trabalho que foi feito por alguns pesquisadores, e dentre eles tem o Yahu Hanan, que a gente conversa de vez em quando e a gente conhece ele na internet também. E segundo eles, esse trabalho aqui ele foi feito com traduções mais próximas do original mesmo, dos textos originais hebreus, né? Os textos mais antigos que se tem conhecimento acerca da escritura, aliás. E aqui a gente tem uma tradução que é interessante, ó. E eu vou ler aqui para vocês. Está dizendo assim, ó: ora, tendo, aí tem aqui a escrita do nome, que seria, para mim, Yahushua, né? No caso do Yahu Hanan, eu já conversei com ele acredita que é Yahshua. Mas enfim, tendo Yahushua nascido em Bait Leshem, eu não sei falar em hebraico, então se tiver errado me perdoe, de Yahudá, ou seja, Belém de Judá, nos dias de Herode, o Meleque, que é o rei, vieram os sábios astrônomos do Oriente a Yahushalém. Ou seja, vieram os sábios astrônomos do Oriente para Jerusalém. Nessa tradução, a gente vê que esses que são chamados de magos na Bíblia, eles são chamados aqui de sábios astrônomos. E é muito interessante quando a gente vê essa tradução, porque ela complementa um entendimento muito, muito interessante. Por quê? Porque lá no livro, no mesmo lugar lá de Mateus onde a gente estava lendo, no capítulo 2, logo abaixo do verso 1, que foi o verso que nós lemos, está escrito assim, ó, no verso 2, dizendo, vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Olha que interessante. Na tradução mais antiga, a tradução baseada nos textos mais antigos, eles são sábios astrônomos que vieram do Oriente. E no texto 2, nós vemos claramente isso, que eles foram guiados por quê? Por uma estrela. Agora, uma pessoa comum, hoje, vamos ver hoje, nos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, está se falando tanto de cometa, de asteroides, e segundo o Sol, e enfim, uma série de acontecimentos. Nos dias de hoje, quantas pessoas você conhece que dá importância para esses sinais dos céus? Quantas pessoas hoje que nós conhecemos que estão de olho nos sinais dos céus? É difícil, pouquíssimas pessoas. Eu acredito que um número pífio, assim, é até difícil da gente dar uma estatística, porque são poucas pessoas. Você conversa com as pessoas hoje vivem correndo, não tem tempo para nada, não olham nem para frente, quanto mais para o céu. E no caso, esses homens que vieram acompanhando essa estrela, eles são chamados pelos textos antigos de sábios, de astrônomos. Ou seja, observadores dos astros, estavam observando os astros, identificaram a estrela que representava o local exato do nascimento do Messias. Certo? Mas aí tem uma questão que eu acho que é interessante a gente colocar também. Aqui diz que eles vieram do Oriente.
Foram do Oriente para Jerusalém. Mas de onde será que vieram esses sábios? Qual o trajeto que eles fizeram? De onde eles saíram em busca do Messias? Tem um texto aqui, que foi a explicação que eu encontrei para isso, até conversando com alguns irmãos e debatendo sobre isso e dando uma pesquisada. E esse texto está no livro de Daniel. Se alguém quiser abrir aí também para poder estar lendo. Capítulo 2, versos 12 e 13. Diz assim: Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Aqui nós voltamos ao período da Babilônia, no reinado do rei Nabucodonosor. A Babilônia, celeiro de sábios, celeiros de magos, celeiros de homens de alto conhecimento, um dos maiores impérios já existentes até hoje na face da terra. Alguns hoje chamam de Suméria, mas o Império Babilônico. E aqui nós vemos o quê? Os sábios da Babilônia, aqueles que tinham interpretação, aqueles que tinham conhecimento de astronomia, aqueles que tinham conhecimento de muitas coisas. Então aqui nós vemos que o rei Nabucodonosor mandou que matassem todos os sábios da Babilônia. Então, no meu entendimento, esses 3 reis magos são reis que possivelmente tenham saído da Babilônia, da região da Babilônia. Esses possíveis reis magos, que na tradução que nós vimos dos textos mais antigos, são conhecidos como os sábios astrônomos. Então, no meu entendimento, esses sábios astrônomos saíram, deixaram a região da Babilônia e se dirigiram para Jerusalém, guiados por quê? Guiados pela estrela. Eles foram acompanhando o sinal do céu que os levou até o Messias. Certo? Eu não sei se as pessoas que estão assistindo aí, se elas já entenderam a sombra desse texto. Mas esse texto, ou esses textos, todo esse entendimento que eu acabei de compartilhar aqui com vocês, ele tem uma sombra muito interessante. Nós vemos o quê? Que os sábios abandonaram a Babilônia e foram atrás do Messias. Os sábios abandonaram a Babilônia e foram atrás do Messias. Os sábios olharam para a Babilônia e deram tchau para a Babilônia e foram atrás do Messias. Seguiram o sinal do céu, seguiram a estrela que mostrou onde estava o Messias. Então eles usaram da inteligência e do conhecimento que eles tinham acerca das coisas do céu, acerca dos sinais dos céus, e deixaram a Babilônia para trás e foram em direção ao Messias. Particularmente, eu me identifico muito com isso. Não por me colocar ou por ter a pretensão de ser sábio, de forma nenhuma, mas é porque eu também deixei a Babilônia e resolvi ir atrás do Messias. E hoje, como eu disse lá no começo, eu sei o que é a Bíblia. Eu sei aonde eu posso pisar, eu sei aonde eu posso confiar, porque eu sempre tenho olhado a criação, sempre eu tenho olhado os sinais dos céus, sempre eu tenho olhado as obras do Criador. E aquilo que eu olho, que está escrito, que não vai de encontro com aquilo que eu vejo na criação, para mim não serve. Então, para mim, a profecia... Por exemplo, eu recebi um e-mail do irmão muito interessante. Ele falou assim: irmão, mas no livro Protocolo do Sábio de Sião está escrito que eles iam fazer acontecimentos como o da profecia. Perfeito, eles podem fazer mesmo. Porém, o que eles não podem fazer é movimentar uma estrela, montar uma constelação. Então, quando você olha para esses sinais dos céus e você identifica que através desses sinais isso corrobora para a veracidade de uma profecia, isso para mim é muito maior do que ler um texto, do que ler um livro, do que ler um capítulo da Bíblia. Então, irmãos, essa foi uma das maneiras que eu encontrei, ou melhor, a maneira que eu encontrei de saber peneirar as coisas que estão escritas na Bíblia.
além de ler outros livros também, que são livros apócrifos, e muitos deles têm muita coisa boa, alguns nem tanto, e a gente vai lendo e vai vendo aquilo que se encaixa dentro de todo o aprendizado. Agora uma pergunta: podem os sinais dos céus enganarem os homens? Podem vir sinais nos céus que enganem os homens? Podem. Os homens podem manipular e fazer sinais falsos? Podem fazer sinais falsos. Mas como nós vamos saber então diferenciar? Aí nós teremos que ser como os sábios da Babilônia. Nós teremos que ter a inteligência e o entendimento para saber diferenciar quais são os sinais que são do Criador, quais são os sinais que representam algo do Criador e quais são os sinais do engano. Meus irmãos, esse foi o primeiro vídeo que eu faço com estudos pequenos assim. Espero poder fazer outros para poder estar compartilhando e dividindo aqui com todo mundo e aprendendo também. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo aí e até a próxima. Muita paz para todo mundo.